Vamos iniciar então a primeira aula, aula bônus, aula 00, hein? O que é essa aula? É onde a gente vai falar sobre a base. O que é a base? Como construir uma base sólida para performar bem na corrida. Que esse é o principal objetivo das pessoas que buscam a corrida, que querem aprender mais sobre a corrida. Então, nessa ideia, vou trabalhar todo esse tema hoje, dessa primeira aula, para que consiga entender exatamente o que precisa ser feito, qual que é o papel de cada um durante essa base de treino, o que vai acontecer durante essa primeira semana, o que você pode sentir durante essa primeira semana, o que é essa construção de base, o que não deve ser feito, isso é muito importante também falar o que não deve ser feito, e logo depois eu vou compartilhar a tela explicando aí como funciona a planilha e o que cada um vai fazer durante esse período. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é essa base? O que é construir essa base? Quando a gente fala da base, a gente fala da base aeróbica. O que é a base aeróbica? É você entender que o corpo precisa gerar algumas adaptações fisiológicas para ter uma capacidade maior de absorver o oxigênio e utilizar esse oxigênio que está sendo absorvido. E como que isso acontece? Quando você corre devagar, quando você respeita, quando você aprende a ouvir o teu corpo durante essa base de treinamento, você começa a gerar ações fisiológicas que aumentam o número de capilares. Esses capilares eles fazem a troca gasosa, então ele faz a troca de oxigênio e volta o CO2. Então a gente começa a levar mais oxigênio à musculatura que está sendo utilizada. E isso é muito importante, porque quando você oxigena mais essa musculatura, você tem uma atividade maior nessa musculatura. Você tem mais energia, você consegue prolongar esse tempo de atividade sem ficar ofegante. Então, a base da construção aeróbica é aprender a treinar numa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É algo que você se sinta bem treinando. Você precisa se sentir bem treinando. Não tem como a gente gerar uma base de treino aonde você vai passar mal todos os treinos durante esse começo. Ou você fica indisposto, ou sente muita dificuldade de respiração. Então, o início, a base inicial, ela tem que ser confortável. Você tem que sentir que treinou, mas precisa ser confortável. E como que a gente entende que está sendo confortável, mas eu estou treinando? Então, o primeiro ponto tem que ser fácil. Tá? O que é ser fácil? Você consegue conversar. Além de conversar, você tem uma respiração tranquila. Além de ter essa respiração tranquila, você consegue cumprir o proposto. Então tá ali, eu preciso caminhar durante 3 minutos e trotar durante 2 minutos. Eu consigo fazer isso, repetir isso aí 5, 10, 15, 20 vezes de acordo com o que está proposto ali na planilha de treino. Então, essa é a primeira base, a gente respeitar o corpo e aprender a ouvir, a sentir o corpo. Se você começou a treinar ali, a gente está falando de você precisa ter uma respiração confortável. E você começou a treinar e já começou não está uma respiração confortável. Está uma respiração forte. Então precisa ser uma respiração confortável. Onde você perceba que mudou o ritmo, mas ela ainda é confortável. Você consegue permanecer com essa respiração durante uma exigência, um período maior durante esse treinamento. Que é isso que tem que acontecer. Então, o primeiro ponto é aprender a ouvir e sentir o teu corpo. Então, identifica o que ele está falando contigo. Ele fala através de sinais. E os sinais que eu estou repassando hoje você precisa conseguir conversar e além de conseguir conversar, você também
precisa ter uma respiração fácil. Você precisa ouvir que a tua respiração mudou o ritmo. Então, um pouquinho mais forte, mas ainda é fácil. Outro ponto que é muito importante é a percepção de esforço. Então, vamos levar em consideração de 1 a 10. Onde 1 é muito fácil, eu estou sentado agora, é muito fácil permanecer sentado. E 10 é muito forte, é aquele que é extremamente forte, dificilmente eu consigo permanecer naquela atividade por muito tempo. O que acontece durante esse tempo então? Permanecer nessa atividade durante muito tempo te gera um cansaço, então você não consegue fazer. Bom, com isso, o que vai acontecer? Você precisa ficar numa percepção de esforço, pensando de 1 a 10, numa percepção entre 3 e 4. É abaixo da média, tá? A média é 5, é abaixo dessa média. Você vai ficar numa percepção ainda leve. Você precisa entender que tem que ser leve. Você precisa respeitar que tem que ser leve. Isso é importante. Então é nesse ponto que a gente vai trabalhar e vai pensar durante toda essa estratégia na primeira semana. A partir da segunda semana já tem outras dicas, já tem outras informações, já tem um outro processo que então vai ser seguido. Outro ponto que é muito importante é você entender o que acontece. Porque durante esse período vai ter a vascularização, que é a melhora da irrigação, a melhora da entrega do sangue para o teu músculo. É isso que vai estar acontecendo durante esse tempo. Então precisa respeitar isso. É importante respeitar e ter esse entendimento de que é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Você vai iniciar a primeira semana dessa forma. A partir da segunda semana é dessa forma. A partir da terceira semana mudou e a intensidade ela vai aumentando. Então é muito importante você ir respeitando essa intensidade conforme vai passando cada semana. Outro ponto que você precisa entender é que durante esse período você está trabalhando o teu VO2, que é melhorar essa capacidade aeróbica, que é melhorar o quanto você consegue responder fisicamente numa questão cardiorrespiratória, que é o teu coração, ele precisa ser fortalecido para que você entregue mais dessa parte cardiovascular. Então você vai trabalhar o coração, com isso a gente está começando a gerar uma exigência do coração que você não tinha antes, porque ele vai começar a pulsar um pouco mais forte para bombear o sangue, para o sangue chegar onde ainda não chegava, ou não chegava com a intensidade que precisa chegar, né? Porque se não chegar sangue o tecido morre, mas não chegava com a intensidade que precisava chegar, e agora ele está aprendendo a chegar um pouco mais forte. E a gente precisa entender que isso é um processo fisiológico que demanda tempo. Tá? E qual que é o principal erro que acontece durante esse período? O que acontece assim, que muita gente acaba atrapalhando no processo é querer correr rápido, é não respeitar. Aí quebra essa base não é bem fundada, a base não sendo bem fundada, pronto, a queda ela pode acontecer facilmente. Então precisa entender que essa base ela tem que ser bem construída. Se essa base não for bem construída, dificilmente você vai conseguir atingir o resultado proposto, que é esse 5K, sem caminhar durante 10 semanas. Tá? E como que o teu corpo vai reagir com tudo isso? É normal nessa primeira, talvez até na segunda semana, você sentir o teu corpo um pouco mais pesado. Cara, extremamente normal, não se preocupe com isso. Tá? É comum, é normal você sentir o teu corpo mais pesado, sentir que, falta muito para eu chegar lá, parece que não vai acontecer. Mas isso tende a ir diminuindo com o passar das semanas. Tá? Pode acontecer também de você sentir algum desconforto muscular, tá? Para exigência da musculatura, gerando pequenas lesões que vai gerar um pouquinho ali de dor também. Tá? Isso é normal acontecer. Qualquer outra dor além disso
já não está sendo normal. Então, aí já é necessário investigar, é necessário a gente parar e pensar um pouco sobre o que pode estar acontecendo. Tá? Então, essa primeira aula, o objetivo é exatamente falar o que você precisa respeitar. Além do que você precisa respeitar, é necessário também entender o processo, o que vai acontecer durante esse tempo, que é a melhora da vascularização, melhora de entrega de oxigênio, o que você vai sentir durante esse tempo também, que você vai sentir que o teu corpo está um pouco mais pesado, tá? Isso é normal também. E agora, para finalizar, você vê que são aulas curtas, rápidas, assim, cara, são 20 minutos de aula, assim, não, até 20 minutos, não é para passar disso. Eu vou compartilhar contigo aqui agora a base de treino, que é o que precisa entender aqui o que vai acontecer, tá? Essa daqui é a base, tá? São algumas bases de treino, essa é uma que eu estou mostrando agora. É a base A, então, uma das bases mais simples. Então, aqui vai estar o mês, tá? Os meses de treinamento. Como a gente já está aqui em outubro, a gente vai vir para cá. Bom, aqui nós temos o volume de distância que você vai percorrer em cada mês. Outubro, novembro e dezembro, fechando essas 10 semanas. Aqui nos gráficos, então a gente tem aqui em cima os treinos da semana, tá? Os treinos da semana. E aqui nós temos o volume mensal, o que você percorreu aí durante o mês. Então, treinos da semana, volume mensal que você percorreu ou tem que percorrer durante o mês. Tá? E aqui? Bom, aqui nós temos o treino que é para você fazer em cada treino. Então tá aqui datado, tá? Sempre vai vir datado com treinos, como eu estou entregando hoje. Então os treinos vai ser a entrega na quinta, no final de semana e na terça-feira. Então são 3 treinos aí durante a semana, nessa primeira semana. Então tá, a data do treino, a distância que precisa percorrer, tá? O tempo, na verdade, o tempo, exatamente assim, você vai se preocupar mais com o tempo em atividade do que a distância percorrida. Durante esse tempo, o que eu quero? Eu quero que você tente encaixar essa distância. Certo? Bom, então eu estou falando aqui de alguns minutos para encaixar uma distância x, que se a gente divide a distância pelo tempo, você vai perceber, se a gente dividir a distância pelo tempo, você vai perceber que é um tempo x ali para concluir cada quilômetro. O que você realmente precisa se preocupar é com o tempo. É o tempo que é para você ficar em atividade. Entregou ou não entregou a distância, tudo bem. E para ter uma média, eu dividi ali o tempo pela distância para você ter a média, para você entender se está conseguindo ou não entregar durante esse tempo. Tá? Então, algo bem simples assim, não é nada muito complicado. Durante essa primeira parte, essa primeira semana, eu vou repassar lá, são algumas bases de treino. Então aqui eu tenho a base A, vou passar a base B, a base C, de acordo com a intensidade que cada um se encontra, pessoas que não fazem nenhum exercício, pessoas que já treinam há algum tempo, mas ainda precisa melhorar essa performance, e pessoas que já querem progredir, melhorar ainda mais com a base de treinamento. Fiquei sobre a base de treinamento de corrida. Então ela sempre vai ser assim, aulas rápidas, curtas e bem objetivas. Agradeço a participação de vocês. Quinta-feira que vem, para quem estiver no projeto Minha Primeira Corrida, tem mais uma aula, tá? Então não perca tempo não, vá lá, se inscreva, participe do projeto, porque faz muita diferença essas aulas no complemento junto com a tua base de treino e todo o planilhamento que você vai receber aí durante a semana. Valeu, galera! Um forte abraço, até!